Templo de Salomão. Só de falar o nome já dá para sentir o peso da história, não é mesmo? Essa não é só uma construção antiga, é um símbolo poderoso que mexe com o imaginário há milênios. E bem no coração desse simbolismo todo, especialmente para a maçonaria, existe um mistério, um aparente paradoxo, e é ele que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A grande questão é a seguinte: será que a maçonaria, ao dar um destaque tão grande para a famosa Câmara do Meio, simplesmente leu a planta errada? Será que houve um engano na interpretação do que a Bíblia descreve? Porque, olha, à primeira vista parece uma contradição bem grande. Mas é aí que a coisa fica boa. Esse suposto erro, na verdade, não é um erro. Pelo contrário, é a chave para a gente entender duas maneiras totalmente diferentes de ver o mundo: a visão histórica e a visão simbólica. E aqui está o núcleo de todo esse paradoxo. A gente está olhando para a mesmíssima estrutura, o Templo de Salomão, só que por duas lentes completamente diferentes. De um lado, tem a lente que busca o fato histórico, o que está escrito ao pé da letra. Isso é a exegese bíblica. Do outro lado, tem a lente que busca o significado oculto, a jornada interior. Essa é a hermenêutica maçônica. É desse choque de visões que nasce toda a confusão. Certo. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, primeiro a gente tem que voltar para a fonte. O que a Bíblia de fato diz sobre esse lugar? Vamos investigar qual era a verdadeira função e onde ficava essa tal Câmara do Meio na planta original do templo. Vamos começar pelo nome original. Em hebraico, o termo é Yatzia Hat-Hona. O texto bíblico, lá no livro de Reis, descreve uma série de câmaras laterais como se fossem umas salinhas anexas construídas ao redor das paredes de fora do templo. A câmara do meio era, de um jeito bem simples, o segundo de 3 andares desses anexos. Então, vamos imaginar o caminho naquela época. A pessoa entrava por um anexo lateral, subia uma escadaria em caracol e chegava num almoxarifado. É isso mesmo. Era basicamente um depósito super seguro, um lugar para guardar os tesouros, os dízimos, os utensílios do templo. Era um espaço funcional, prático e não um ponto alto de uma jornada espiritual. E aqui está o pulo do gato, a grande diferença. Na hierarquia do templo bíblico, o destino final, o lugar mais sagrado de todos, não era a Câmara do Meio, de jeito nenhum. Era o Santo dos Santos, o Debir, onde se acreditava que a própria presença de Deus habitava, simbolizada pela Arca da Aliança. A Câmara do Meio era secundária, um espaço de apoio. Agora, a gente vai trocar de lente. E é aqui que a maçonaria faz uma jogada de mestre. Ela pega essa planta física e a transforma num mapa da alma, invertendo completamente o objetivo da jornada. Aqui, a transformação fica cristalina. O que era um almoxarifado para guardar coisas físicas vira um destino metafórico, um lugar para se alcançar. O foco sai do ouro material e vai para a luz do conhecimento. A maçonaria não está preocupada em reconstruir o prédio de pedra, mas sim em construir o ser humano. Porque para a maçonaria, o verdadeiro templo não é feito de pedra. Ele é construído aqui dentro, dentro da gente. O pátio externo é o nosso corpo, o mundo físico. O templo em si é a nossa mente. E a Câmara do Meio se torna o coração dessa jornada interior, o centro da nossa consciência. E a alegoria do salário é simplesmente genial. Pensa só, biblicamente, os sacerdotes gerenciavam os suprimentos na Câmara, o pagamento material do templo. Na maçonaria, ir à Câmara do Meio para receber o salário vira uma metáfora poderosa para aquele momento em que se alcança um novo nível de sabedoria. A recompensa não é ouro, é luz. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Para a gente entender de vez por que a Câmara do Meio, e não o lugar mais sagrado de todos, virou o destino, a gente precisa de mais uma camada de sabedoria: a Cabala. A Cabala faz uma coisa fascinante. Ela sobrepõe a planta do templo na sua árvore da vida. E nessa visão, o Santo dos Santos corresponde a Keter, a coroa. É o divino puro, aquilo que é, em essência, inalcançável para um ser humano em vida. Já a Câmara do Meio, ela corresponde a Tiferet, que significa beleza, harmonia, equilíbrio. É o coração pulsante da árvore da vida. E é aqui que tudo faz sentido. É o momento eureka da nossa história. Sob essa ótica cabalística, a Câmara do Meio não é o erro de cálculo. Ela é o destino correto para a jornada humana aqui na Terra. Tiferet representa o ponto máximo de equilíbrio,
de autodomínio e de harmonia que uma pessoa pode atingir enquanto está viva. É o ápice da jornada de um mestre. Ok, depois de percorrer todo esse caminho, vamos voltar à pergunta inicial. Foi um erro histórico ou foi uma brilhante e intencional licença poética iniciática? Fica bem claro que foi uma escolha de propósito, cheia de significado. Historicamente, faz todo sentido que as antigas guildas de construtores se reunissem em espaços seguros como esses. Simbolicamente, a ideia de meio é super poderosa, fala de equilíbrio, de virtude e, o mais importante de tudo, essa mudança de foco transforma a planta de um prédio antigo num mapa para o autoconhecimento. Então, o paradoxo se desfaz. A Câmara do Meio maçônica não é um erro de localização, mas sim um profundo acerto simbólico. Ela é o destino não porque fica no segundo andar de um prédio, mas porque representa o cume da jornada interior, aquele ponto de equilíbrio perfeito, onde a pessoa se torna mestre de si, encontrando o divino que existe dentro do humano. A questão final, então, não é onde a Câmara fica, mas como se chega.